Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanessa Maria Pereira, sou coordenadora do projeto de conservação, modernização e acessibilidade da sede do Círculo Ítalo-Brasileiro aqui em Santa Catarina. É a primeira fase do projeto, realizado com recursos do edital Elizabeth Anderle, de fomento ao patrimônio cultural do governo do estado. E esse é o nosso último vídeo da série de 5 vídeos falando um pouquinho sobre a casa, sobre a história da edificação, sobre as características arquitetônicas desse imóvel, para vocês conhecerem um pouco mais essa edificação, que é um bem tombado pelo município de Florianópolis, e super relevante para a história do estado. Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fachada frontal da edificação. Como a gente já viu nos vídeos anteriores, essa casa passou por muita transformação ao longo dos anos. Ela foi uma casa térrea, passou a ser um sobrado luso-brasileiro e no início do século XX ela então sofre uma modernização grande, tem a sua fachada recuada alguns metros e é completamente reformulada nas suas feições. Essas alterações todas visavam a melhoria da salubridade, das condições de circulação, enfim, da cidade. Então, esse imóvel passou por essas alterações no momento em que seus imóveis vizinhos, hoje a sede do Teatro Armação e o prédio da SPU, também passaram por obras de reforma. Então, nesse período, no final do século XVIII, com a mudança na legislação local que exigia recuos frontais, laterais, para as edificações terem melhores condições de iluminação, de ventilação, 2 sobrados na lateral do prédio da edificação onde hoje é o CIB foram demolidos, dois sobrados, e para a construção da sede do prédio público onde hoje funciona a SPU, que foi construída com características ecléticas. Então, nesse mesmo momento, a edificação, o prédio que hoje é o CIB, passa também por uma modernização. Sua fachada é recuada, seu telhado é revisado, as inclinações são alteradas e ele então recebe toda uma decoração de fachada. Um processo semelhante acontece no Palácio Cruz e Souza, que é sede do Museu Histórico de Santa Catarina, que fica do outro lado da praça, que também passa por essas obras de modernização, perdendo a sua linguagem luso-brasileira, e assumindo então uma linguagem eclética. Bem, mas o que é esse eclético, O ecletismo, ele é um movimento que aqui no Brasil ele se inicia no século XIX e é pautado na revisitação de vários estilos passados, Clássico, românico, gótico, renascentista, o barroco, o rococó. Então, uma série de linguagens que já haviam acontecido e que elas vinham, então, trazendo essa nova linguagem muito efusiva e de uma decoração muito rica, Então, os construtores da época, eles buscavam o estilo que melhor se adaptasse às condições da edificação, o gosto da pessoa que ia residir. Então, é muito interessante que é uma soma de elementos de vários períodos diferentes. Uma das principais alterações na fachada, que tinha linguagem luso-brasileira para a fachada eclética, é a colocação de uma platibanda. A platibanda é aquela paredinha que fica na frente do imóvel que substitui o beiral. Então, o telhado, que havia um telhado, então ele chegava assim na parede, ele passa a ficar por dentro da platibanda e você não tem mais então a descarga direta de água pluvial em cima da calçada, o que também era uma exigência das normas urbanas daquele período. Então, essa é a principal, acho que uma das principais mudanças na fachada do imóvel. E que também demonstram o quanto essas pessoas que construíam com essa linguagem tinham um poder aquisitivo maior, porque para você ter a platibanda, você tinha que ter toda a tubulação em ferro, para fazer a calha, para fazer os tubos de descida, que era uma tubulação que vinha da Inglaterra. Então, era realmente uma característica de edificações mais abastadas aqui da cidade.
Bem, ela é uma fachada bastante rebuscada, né? Que é típico do ecletismo. Ela é bastante esbelta também, ou seja, é um terreno fininho e ela tem dois pavimentos, bastante alta, né? E muito simétrica. Então você vai ver os elementos todos repetidos nas duas laterais do imóvel, né? Então ela tem um entablamento bastante marcado, que é aquela parte, aquele conjunto de molduras horizontais na fachada, na parte superior da fachada. Esse entablamento é encimado por uma cornija, né, onde se apoia a platibanda, composta por dois conjuntos de balaustres, o que reforça essa ideia de simetria. Então você vai ter a platibanda apoiada sobre a cornija do entablamento, e a platibanda ela é dividida em dois módulos, seguindo então depois para baixo, né, onde você vai ter as esquadrias ali simétricas. Todas as esquadrias da fachada frontal, elas são em arco pleno, que é aquele arco perfeito, né? Elas são ornadas com guarnições, que são aquelas partes laterais, as molduras, frisadas, decoradas com volutas, com florões, com conchas, que são ornamentos típicos do período rococó aqui no Brasil. No térreo existem duas portas, cada uma com acesso individualizado para um dos pavimentos, né, como a gente já viu em vídeos anteriores. E no pavimento superior existem duas janelas rasgadas, que na verdade são portas, mas elas não têm uma função de acessar um cômodo, um ambiente, elas acessam um pequeno balcão, né? E esse balcão, ele é protegido por um guarda-corpo em serralheria, o que demonstra, é mais um elemento que demonstra que se tratava da casa de uma família abastada na região, porque a própria serralheria do balcão já era um elemento bastante custoso. Bem, as portas, as esquadrias, enfim, de madeira, possivelmente elas não sejam originais, porque são os elementos de madeira, eles sofrem muito com os intempéries, enfim, ainda mais numa área tão próxima ao mar. Mas elas mantêm desenhos muito, possivelmente muito similares àquilo que elas foram quando foram instaladas no início do século XX. Né? Elas têm, nas portas, elas têm duas, do térreo, elas têm duas folhas almofadadas. A bandeira dessas portas, ou seja, aquela parte fixa em cima, né? Ela é em madeira e vidro, no formato de leque. E as esquadrias dos vãos superiores, elas são similares às do térreo, porém, na parte superior das folhas, elas também são em vidro, né? E elas têm, então, o postigo, que é aquela folha de madeira cega por dentro, que, então, protege quando é necessário eliminar a entrada de luz. É importante também colocar que é interessante essa presença do vidro, que também é um material bastante novo naquele período e também demonstra a capacidade econômica dos residentes nesse imóvel, porque eles, além dos elementos em ferro, eles tinham também os elementos em vidro. A gente sabe que no início do século XX não havia energia elétrica aqui em Florianópolis, né? Então, assim, a iluminação era uma iluminação natural. O fato de você ter um vidro te permitia ter essa iluminação mesmo em dias de frio, dias de chuva. Então, é um elemento super importante na alteração, no uso dessa edificação, né? O vidro passa, então, a ser um elemento super interessante, porém caro e pouco acessível. E também cabe aqui um destaque que a fachada frontal, embora ela seja muito requintada e muito decorada, ela não se repete esse mesmo requinte, essa mesma decoração na fachada dos fundos. A fachada dos fundos da edificação é super simples, ela foi também sendo acrescentada ao longo dos anos, então era um antigo anexo
que não tem, claro, obviamente, esse mesmo requinte da fachada frontal. Isso é interessante também porque demonstra como a rua de trás, que era uma rua de serviço, de fato não era relevante, né, na concepção daqueles que construíam, que residiam essas edificações. Bem, então é isso. Esse é o nosso último vídeo da série de 5 videozinhos curtos, falando um pouco sobre essa casa, sobre esse imóvel e como ele é importante para a nossa cultura. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.